Bom dia. Então hoje nós vamos começar vendo o vídeo, né, que eu tinha prometido na aula passada, do Gmail Man, né, que é exatamente uma paródia. O vídeo, o áudio está em inglês, eu não encontrei legendado, tá? Mas eu posso passar, vou pausando e vou falando as principais mensagens, né, da questão desse vídeo, tá bom? Então deixa eu carregar aqui para vocês. Cadê? Já deixei aqui aberto. Pode, por favor. Pronto. Então pronto, esse é o vídeo. He's everywhere and nowhere at the same time. He peeks at every subject in unreal time. Probing every sentence and all your punctuation. Got his nose in every colon in every situation. He's the Gmail Man. Zucchini, volcano, lava, birthday, thanks, polar bears. Hey, mailman, are you looking at our mail? No, I'm looking at everyone's mail. How can you do that? Well, sometimes when a person really loves their Gmail very, very much, the two get together and an ad is born. Ew! You can't do that, mailman. Of course I can. I'm not a mailman. I'm the Gmail Man. Gmail Man. Good morning, senders and receivers. Carolyn Johnson, get up off of that painful itching and burning of yours and come check this out. Little relief there? Oh, it feels good, right? No, what, have you been reading my mail? No, just skimming. For certain keywords, burning and sensation, cat, and dander. Good news is there's an ointment for 4 out of 4 of those, brought to you by Pharmaceutico. Would you like a free 2-week trial? No, actually I wouldn't, because I was actually writing about a lasagna. I was afraid of burning, and my husband said it was sensational. I have a cat named Andy, but you know, it's really actually none of your business. It's my business, your business. It's all business. It's the business of advertising, personalized for whatever you're Gmailing. Isn't that kind of wrong? Who cares? Gmail Man. His favorite game is peekaboo, his favorite word, so what? He smiles in your face when you stutter, but his ads are unsolicited, based on what you type. Makes you wanna ditch Gmail and go Office 365. He's the Gmail Man. Tá? Então, é importante as duas situações que o vídeo mostra. Claro que é uma propaganda do Office 365, mas é muito... Pode ligar a luz já, Douglas, obrigado. É muito importante duas questões aí que aparecem no vídeo em relação a metadados. A primeira é a questão do próprio uso, né, de que realmente dá o poder da pessoa de, por exemplo, no caso do Gmail, gerar os anúncios de acordo com o que a pessoa escreve. Então, eles extraem as palavras, né, que eles chamam lá de keywords, né, que são as palavras-chave que a pessoa está digitando para daí tentar fazer uma associação e daí gerar um anúncio, alguma, que eles chamam, né, um ad, né, um advertisement, né, em cima do que foi escrito pelo usuário. O problema é exatamente o que mostrou, né, o que apareceu na segunda parte. Deixa eu só colocar aqui a questão. O que apareceu na segunda parte do vídeo. É possível, né, quando você está trabalhando com metadados, de você não ter um significado correto da associação dos dados que foram levantados. Então ele usou, né, as palavras burning, sensation, cat e tal, e aí ele sugeriu um negócio de farmácia, né, como se fosse assadura, enquanto na verdade não tinha nada a ver com a história. Era realmente questão de lasanha, que estava sensacional, que tinha um gato chamado Ned, não sei das quantas. Então ao mesmo tempo,
exemplo, é um problema na internet, a gente comentou isso na aula passada, você realmente não tem privacidade, e as empresas cada vez mais, quando oferecem serviços gratuitos, elas estão, na verdade, fazendo uma troca. Ela te dá o serviço gratuito, mas em troca você está aceitando disponibilizar esses dados para que eles utilizem os seus negócios, né? Inclusive, como eu comentei na aula passada, os planos corporativos mesmo do Google são autorizados a fazer isso também, tá? Diferente de outras provedoras de serviço. E aí isso, claro, pode gerar situações como essa da segunda parte do vídeo, constrangedoras, né? Exatamente onde você achava que era uma coisa, na verdade é outra totalmente diferente. Então, o uso do metadado exige realmente um profundo conhecimento, né, das pessoas que vão manipular esses metadados, e tem que ter cuidado realmente para que eles ajudem realmente no processo de tomada de decisão, que você tenha realmente o significado correto extraído a partir desses dados, tá bom? Então, André, por favor, primeiro tópico, como são metadados de negócio que aumentam a compreensão sobre os dados, eles tornam-se essenciais para o processo. E aí entra o papel do analista de negócio. O cara que entende do negócio é a melhor pessoa para pegar esses metadados e dar significado a eles. Por exemplo, Marcos é um profissional de TI, mas Marcos provavelmente não entende nada, pelo menos me corrija se eu estiver errado, né, mas não entende nada de transportadora. Né, você entende alguma coisa? Droga, eu peguei logo o negócio que ele tem. Então, mercantil. Não, então pronto, então mercantil, né, ele não entende nada de mercantil. Embora ele tenha todo o conhecimento técnico em TI necessário para extrair esses metadados e fazer associações, mas ele não sabe exatamente que associações seriam essas. Aí ele precisa então de uma pessoa que entenda do negócio, né, realmente de mercantil, como funciona o mercado, questão de aquisição de produtos, essas coisas. E aí nesse ponto é que entra na lista de negócios. Acho que até, não sei se foi o André que perguntou de profissões sobre, foi, né, há umas 2 aulas atrás, e exatamente você, como eu tinha comentado, o analista de negócio, ele não é a mesma coisa que o analista de dados. Embora o analista de dados pode ser um analista de negócio e vice-versa. O analista de negócio é aquele cara que domina todos os processos, tem uma compreensão mesmo holística, total de um negócio, de uma área, de um setor. Então, um cara, por exemplo, que entende de farmacêutica é um analista de negócio. Então, o cara entende tudo, sabe como é que funciona a questão de compra de medicamento, estocagem, processos de venda, de transporte, tudo. Não é de TI, é um cara de administração. Analista de negócio é um cara de administração, tá? Mas eu posso ter um cara que, além disso, ele consiga utilizar algumas soluções de tecnologia para extrair informação. Aí é onde você começa a enveredar para o analista de dados. Ou seja, eu posso ter um analista de negócio que consegue manipular os dados no Excel, por exemplo, e extrair informação importante. Aí é um analista de dados. Como também posso ter o contrário. Um cara de... Não é que não esteja envolvido com o BI, ele está envolvido com o BI, mas ele não está, João, envolvido com a parte tecnológica do BI, com a parte de computação do BI, certo? Não é obrigado ele estar. Né? Já o analista de dados não, é o contrário, é um profissional de dados, é um profissional de tecnologia da informação que sabe fazer a manipulação com os dados, mas ele não é obrigado a conhecer o negócio. Mas ele pode, né, porventura, conhecer o negócio, e aí é onde acontece a especialização. Então, onde, por exemplo, às vezes você tem algumas empresas que são focadas em determinados nichos de mercado. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma empresa X, que o foco dela são laboratórios de análise clínica. Pronto, então, ela só trabalha, os clientes dela todos são laboratórios de análise clínica. Então, embora seja uma empresa de tecnologia, mas com certeza os profissionais, por serem especializados em uma área de negócio, eles entendem bastante também. Então, analista de dados, que também pode ser analista de negócio. Deu para entender esses 2 cargos? Alguma dúvida, Marcos? Tranquilo? Muito bem, tá? E aí, claro, né, exatamente com o analista de negócios, né, para entender como é que funciona corretamente os processos e tal, é que vai permitir como os metadados serão utilizados e montados no armazém de dados. Tá bom? Então, essa é a sacada.
Tá bom? E com isso nós terminamos metadados, né? A gente tá vendo alguns conceitos envolvidos dentro da House. A gente vai ver agora só mais um conceitozinho, né, bacana, que é o de cubo, que na verdade aqui é só uma abertura para o módulo 3. E aí a gente vai falar de arquitetura de DW. Então, como a gente comentou, a gente vai falar, né, de uma parte bem escova bit mesmo. Mônica, primeiro tópico e segundo tópico, que é um cubo. Ou seja, eu tenho um datamart que avalia um fato, né? Eu lembro que eu comentei, tem um fato e tem as descrições daquele fato, que são as dimensões que a gente vai ter depois. A partir dali eu posso extrair um subconjunto de dados para fazer tudo que é de cruzamento, cálculo, etc. Que é exatamente o cubo. Continue, utilizado... que é o que a gente vai estar vendo no próximo módulo. Próximo módulo, o módulo 4, na verdade, né, que esse é o 3, módulo 4 a gente vai estar exatamente vendo como você utiliza um cubo para fazer exatamente a interpretação, né, totais, máximos, mínimos, valores médias, etc., que você consegue a partir do fato. Tá? Então, exatamente, o cubo é que vai te dar, que dá a visão final para o usuário, né, das informações, para que daí ele tome decisões. Tá? Julie, último tópico, armazenamento. De informação, tá? Então essa é a ideia realmente do cubo. Vocês vão entender depois bem direitinho como funciona, mas basicamente é uma estrutura, né, onde você coloca os atributos, né, os campos que você quer das dimensões, e embaixo você coloca as sumarizações que você quer. Aí daí ele faz todo o cálculo e mostra para ti os resultados de acordo com o que você está avaliando. É aqui onde acontece o drag and drop do usuário. Então o usuário puxa o nome do cliente, aí puxa o estado do cliente, depois eu não quero mais o cliente, quero só o estado dele. Então é no cubo onde ele vai fazendo esses cruzamentos da forma que ele achar melhor. Tá? Na verdade, os KPIs eu posso estar extraindo de um cubo, mas eu também posso estar extraindo direto do armazém. A gente vai ver isso. Eu não sou obrigado a ter um cubo para ter os KPIs, para ter os indicadores de negócio. Para quem não lembra da sigla, a gente já tinha comentado aqui antes. A gente vai ter outro módulo também que é só sobre indicadores de negócio, mas não é obrigado a ser do cubo, não. Mas o cubo é uma fonte de KPI, tá? Mas não é a única. Tá? Eu tenho um armazém também que pode ser, o próprio armazém pode ser uma fonte de dados. Tá bom? E aí, para encerrar então essa parte de data housing, a gente passou 3 aulas e a gente expandiu então aquele primeiro diagrama que a gente tinha visto para esse daqui, que é o mais completo. Então aqui você também que nos acompanha, nós temos as fontes de dados. Eu posso criar um ODS, lembra, né? Operational Data Storage. A partir daqui eu jogo no Data House. Data House, eu posso a partir dele criar os metadados. Dentro do Data House eu vou ter os datamarts e a partir daqui eu posso ter o cubo, como também posso ter acesso de outras aplicações direto, né? Então eu posso ter, como eu comentei, né? Você pode usar o Data House para relatórios, você pode usar o Data House para mineração de dados. Então você pode estar usando o Data House não somente para a criação do cubo, mas também para aliviar a carga do operacional. Como a gente comentou até quando eu desenhei aqui na lousa, né, umas 2 aulas atrás, esse esquema. Tá bom? Então isso aqui é o que resume o que a gente viu nas últimas 3 aulas, mais ou menos. Tá? Então hoje vocês já sabem o que é o armazém de dados, já sabem o que é o processo de data housing, né? Já entende que é realmente todo um ecossistema voltado para a criação e uso do data house, e viram, né, que eu posso ter alguns componentes extras que dão um poder maior ainda para a minha solução, como o ODS e como o uso dos metadados e como a criação dos datamarts para diminuir, né, o peso, né, do projeto, eu quebrar o projeto em partes menores e já ter um retorno mais rápido para o nosso cliente. Tá bom? Então, isso que vocês viram até agora. Tá bom, Gandura? Alguma pergunta? Questionamento? Nenhum? Então hoje nós vamos agora, com o principal assunto da aula de hoje, falar de arquitetura. Então agora nós vamos falar de algumas, né, vamos dizer assim, aqui já é a parte de escova bit mesmo, preciso de conhecimento de rede, tá? Preciso de conhecimento de software, desenvolvimento de software. Se não tiver ou não lembrar de algum conceito, você levanta o braço que a gente, né, repete ou explica com todo prazer, tá bom? Então, por favor, Douglas, primeiro tópico com subtópico, arquitetura. Tá? Então, assim como uma aplicação, né, convencional tem 3 camadas, uma aplicação que usa Data Housing pode ter 3 camadas também. Tá? Então, tem 3 partes. Essas 3 partes podem ser distribuídas de acordo com as necessidades. Comece.
informações. Então, a primeira parte da solução de Data House. Segunda. O ETL, né? Então, exatamente as ferramentas que fazem o processo de ETL para trazer os dados para o Data House, também chamado de back-end. Tá? E o último? A aplicação, ou um Excel, ou um navegador, qualquer que seja um aplicativo. É a interface com o usuário, pronto, exatamente. É qualquer programa que permite acesso ao Data House e permite eu montar os relatórios do jeito que eu quero. Tá bom? E aí você tem vários. O próprio Excel é uma, Reporting Service é outra, Crystal Reports é outra. Tá? Todas elas são consideradas front-ends. Tá bom? E aí eu tenho exatamente essa ilustração. Back-end, extração, transformação em carga, joga no Data House, que aqui é uma figura resumida do que a gente viu nas aulas anteriores, mas só para relembrar caso alguém tenha esquecido. E daqui, com a ferramenta de front-end, eu acesso e faço análise. Diga, João. Back-end, back atrás. Né? End seria fim, então é tipo a parte de trás da solução. É porque o Data House é o foco. Não é isso? O armazém de dados é o centro das atenções. Então eu vou ter o back-end, que é o como é que eu posso dizer? Exatamente, é o que pega os dados do operacional e traz para esse armazém. É um processo feito em segundo plano, pronto, coisa que acontece em segundo plano. Já o front-end é o que consome esses dados que estão aqui no armazém. Tá certo? Que aí seria as interfaces com o usuário, tá bom? Oi? Vai mandar. Por trás dos bastidores, né? Backstage, né? Também, né? Pode. Tá, Julie. Ferramentas back-end. Só um breve resumo que a gente já viu, mas só para relembrar. Então, só lembrando mais uma vez, quando chegar na capinha de ETL, eu vou ganhar muito tempo, porque em teoria um bocado de conceito eu já mostrei. Tá? Então, mais uma vez lembrando que é o processo também chamado de ETL, que faz a extração dos dados, a limpeza, a transformação, a carga e a atualização. A gente já viu isso aqui há 2 anos atrás. Só olhar nos vídeos lá, você também, né, tá nos vídeos lá atrás, na lista. Só você voltar lá que você vai ver que tem isso, tá bom? E as ferramentas front-end são as ferramentas de apresentação. Marcos? São responsáveis pela transformação dos questionamentos em consultas adequadas. Tá, então exatamente é a ferramenta que responde às perguntas do usuário, tá bom? Mônica, segundo tópico, auxilia na execução, na verdade. É na execução mesmo, tá errado aqui. Tá? E constitui a chamada de aplicações sobre o negócio. Tá? E aí, quais são as abordagens que você pode ter para um ambiente de DW? Então, você tem, né, duas, né, mais comuns, que é a arquitetura em camadas e a arquitetura centralizada. Que está a primeira, que também vocês já conhecem com o nome de 3 camadas, ou N camadas, onde você antes tinha o que? O banco operacional, a camada de aplicação e a camada de apresentação. Só muda que agora eu tenho o banco de dados sendo aqui o armazém. Né? Ao invés de ter só o banco operacional, eu vou ter o armazém. E antes disso, ó, as fontes com ETL. Tá certo? Então, eu posso ter um sistema comum, principalmente hoje com dispositivos móveis e web, eu posso ter exatamente um esquema de N camadas, onde eu tenho, né, um ou mais servidores responsáveis pelo armazém de dados, um ou mais servidores responsáveis pela aplicação, pode ser servidor web, por exemplo, se for, né, um sistema, né, para a internet, e a camada de apresentação, que pode ser um navegador, um HTML, ou um aplicativo para dispositivo móvel, etc. Tá? Não, cliente-servidor não. Cliente-servidor, a aplicação e banco é numa máquina só. Aqui não, aqui eu estou sugerindo que sejam realmente camadas separadas. Tá? Porque a aplicação aqui, ela não se preocupa com a questão do dado em si. Ela só acessa e traz e manipula para a linguagem que você estiver utilizando. Então, por exemplo, grandes soluções como SAP, TOTS, elas têm camadas de aplicação que permitem o navegador você ficar arrastando e montando do jeito que você quiser. Tá bom? Então, alguns até tem aplicativo para celular também. Né? TOTS e a
Eu não sei se a Ivia tem, né? Mas a TOTS, ela tem e o SAP, ela tem um aplicativo para celulares, né? iPhone, Android, que permite você instalar exatamente a câmera de apresentação. Aí você faz lá a montagem que você quiser com o armazém, e ele aí faz o processamento daqui, pegando os dados daqui e te retorna a saída. Tá bom? Então você tem esse tipo de arquitetura, é uma das, né, que existe disponível para montagem de data house. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Nenhuma? A outra seria a centralizada, né, que é exatamente o conceito de cliente-servidor, João. Então a segunda, ó, eu tenho uma máquina só, num ponto só, eu tenho o banco de dados e a camada de aplicação juntas. Então é como se eu instalasse aqui, por exemplo, para quem gosta do Java, é como se eu instalasse aqui o banco, né, o armazém, o Oracle, por exemplo, e instalasse também o Tomcat na mesma máquina. Tá, e daí eu colocasse as páginas JSPs, né, JSFs instalados aqui nesse servidor. Tá, ok? Enquanto aqui só seria o navegador, né, onde traria os dados, né, desse processamento. Tá bom? Então é outra arquitetura também bastante comum que você tem na distribuição dos papéis. Ou seja, eu posso ter então uma camada só com o meu armazém, uma camada só com a aplicação e uma camada para o usuário. Ou eu tenho uma camada para o usuário e uma camada com a aplicação e com o banco. Claro que a gente coloca aqui um servidor, mas não necessariamente essa camada é uma máquina só, mas o importante é entender que o processamento aqui então é dividido. Quando a gente fala de camada, não é que seja uma máquina, pode ser várias máquinas, né? Eu posso ter um cluster de computadores respondendo pelo servidor de aplicação, mas o importante é entender que o processamento ou ele vai ser exclusivo ou ele vai ser concorrente. Como assim? Nesse caso aqui, né, no caso da arquitetura em camadas, quando eu digo que eu tenho uma camada de banco de dados, eu posso ter um cluster lá com 5 servidores. Mas significa que os 5 servidores vão ser exclusivos para processamento do armazém. Ponto. Eles não vão ter nenhum processamento relativo ao Tomcat, por exemplo. Já quando eu tenho uma arquitetura centralizada, ou cliente-servidor, como preferir, esse grupo de máquinas, por exemplo, tem um cluster, de novo, eu tenho um cluster com 5 máquinas, só que nesse cluster eu tanto tenho o armazém, como também eu tenho o servidor de aplicação. Então, aí o processamento é dividido. Tá? Ou seja, eu vou ter algum momento as máquinas do cluster preocupadas com Tomcat, e alguns momentos a máquina do cluster preocupada com Oracle. Tá? Então seria essa a ideia da arquitetura centralizada. A vantagem e desvantagem de cada uma, né? Você já deve ter visto isso, porque é basicamente as mesmas quando você pensa em aplicação, mas basicamente a arquitetura em camadas, a grande sacada é que se eu perder uma camada, eu coloco outra, né? Eu posso trocar camadas sem me preocupar com as outras, né? Não há dependência. E claro, o processamento é melhor, né, quando você tem nesse formato. Já quando você tem um centralizado, você tem um problema de ter um ponto de falha maior, né? Se aquele ponto falhar, você perde banco de dados e a aplicação, né? Você perde o armazém e o acesso ao programa, tá bom? Dentro da camada de banco de dados, tá? Deixa eu passar aqui para... né, só falando de data house da internet, deixa eu ver aqui, pronto. Dentro dessa camada aqui, quando a gente fala banco de dados, como eu comentei, não é obrigado a ser só uma máquina. Eu posso ter várias máquinas. E dentro dessas máquinas eu posso ter um banco, que seria só armazém, ou eu posso ter vários bancos. Então nós vamos já só verificar exatamente isso. Dentro da camada de banco de dados, abrindo agora a camada, descascando a camada de banco de dados. Como é que funciona a distribuição do Data House, com Data Mart, com operacional, esse tipo de coisa. A gente já vai ver, tá? Mas antes só uma questão de como seria a utilização de DW na internet. Eu coloquei esse slide aqui, por quê? Porque hoje você tem a computação em nuvem já consolidada. Embora a computação em nuvem não é a bala de prata, a gente já comentou isso aqui, é uma tecnologia que tem o seu espaço, que tem o seu nicho de mercado. Então ela tem, né, utilidade dependendo da situação que a empresa está passando. Ela precisa, por exemplo, de um banco temporário para atender uma determinada demanda, ou então ela precisa, né, disponibilizar na internet uma parte da avaliação para a pessoa poder acessar de qualquer canto do mundo. Então ela vai ter que usar a internet. Hoje já é possível. No começo da computação em nuvem, você tem um armazém de dados. Na nuvem era mais complicado. Mas hoje, com a evolução, né, da Oracle, da Amazon, da Microsoft, dessas empresas, em prover plataformas, por exemplo, aquela Microsoft ou a Azure, né, ela fornece exatamente
um ambiente, né, voltado para banco, inclusive já para a utilização como armazém de dados. Então você tem a possibilidade de usar a nuvem para você colocar, né, porções dos seus dados, fazer o ETL para lá, e aí, né, e a partir daí pela internet os usuários acessarem. A grande vantagem é que você não tem preocupação com infraestrutura, né, você terceiriza a infraestrutura quando você está usando computação em nuvem, né, você contrata, por exemplo, o Azure, você está lá pagando a mensalidade e a Microsoft garante que a máquina vai ficar online, tantos dias na semana, tantos dias, meses do ano e tal, você não precisa se preocupar em comprar servidor, tudo isso é responsabilidade da Microsoft, você está jogando nos peitos dela a responsabilidade de manter a infraestrutura e disponibilizar o dado. Você só tem realmente que ter uma internet e daí usar do jeito que você quiser. Agora, a desvantagem é exatamente isso, você não tem o controle. Quando você não tem o controle total, significa que o processamento é controlado, né? Você paga tantos, né, você paga lá, você tem tantos % de processamento, ou direito a tantos, né, minutos, então tem as unidades deles lá. E aí o que acontece? Se você precisar fazer um processamento maior, você pode acabar demorando mais porque o teu processamento tem um limite lá no servidor. E isso exatamente porque geralmente a outra sacada da computação em nuvem é que eu posso ter numa máquina física várias máquinas virtuais. E cada máquina virtual precisa de um cliente. O cliente nunca vai saber se é uma máquina física ou se é uma máquina virtual. Ou seja, eu posso ter a mesma quantidade de recursos físicos estarem sendo compartilhados entre vários clientes. É igual com banda larga, né? A banda larga, por exemplo, o pessoal reclama muito da Velox, né, da Oi, né, exatamente por causa disso, porque a Oi ela não faz o cálculo de banda, né, então ela tem 10 mega, então ela vai jogando, quantos clientes que tiverem necessidade vai jogando lá, e aí, quando todo mundo acessa ao mesmo tempo, eu não vou ter os 10 mega, ele realmente rateia, né, joga todo mundo para baixo. É diferente no caso da GVT. A GVT ela tem um cálculo, ela calcula quantos clientes ela pode pendurar, né, vamos dizer assim, pendurar em cada conexão, e aí quando enche, mais que você ligue dizendo que você pagaria 3 vezes o valor, a GVT chega e diz assim, ó, não pode, a gente não tem realmente slots disponíveis na central. Quando ela diz isso é porque aquela banda, aquele tráfego que está para aquela região já está, né, ocupado pela quantidade máxima que mantém a qualidade do serviço. Não é que ela não possa colocar mais, ela poderia, só que aí a qualidade de serviço ia ser comprometida. Tá bom? Então a ideia é exatamente a mesma aqui em relação à internet. Tá? Então, você pode usar a computação em nuvem para armazém de dados, você só vai ter que se preocupar mais ainda com segurança, né, com criptografia, né, da conexão, a partir realmente de acessar o dado, porque na internet não há realmente uma proteção como você teria fisicamente, né, como você teria realmente aqui em 4 paredes, mas é viável. Para um projeto, pequeno projeto, o início o cliente vai adquirir a infraestrutura, mas enquanto ele não tem, você pode dizer para ele, por exemplo, alugar exatamente, né, um serviço como o da Amazon, né, o AW da Amazon, para ir jogando lá, é uma possibilidade, tá ok? Hoje a computação em nuvem ela existe, ela é viável e ela tem o seu nicho de mercado, ela não é a bala de prata, ninguém vai pegar tudo e vai jogar na nuvem. Tá, vou pegar tudo agora, não. Mas existe realmente cenários que pode ser vantajoso, né, para o seu negócio, tá bom? E aí vem exatamente a questão dos grandes ambientes. A gente está preparando vocês, como a gente comentou já no início do curso, nós não estamos preparando vocês para serem, né, na lista de dados só a nível de Fortaleza, ou só a nível de Ceará. Está preparando vocês realmente para ser na lista de dados em qualquer que seja a empresa que você pegar do Brasil ou do mundo todo. E existe uma preocupação muito grande, que é exatamente quando você está em grandes ambientes. Grandes ambientes aqui são milhares a milhões de usuários se conectando, né, na sua solução de armazém de dados. E aí existem algumas preocupações muito importantes, que nós chamamos, existe uma área, né, que nós chamamos de armazém de dados corporativo, né, o Data House em grandes ambientes, que exatamente se preocupa com isso. Em como eu posso oferecer meu armazém para uma quantidade relativamente grande de usuários. Tá bom, Douglas? Primeiro tópico. Data Warehouse. Tá? Então, como eu comentei, a gente viu até agora aquela arquitetura, né, centralizada, a arquitetura em 3 camadas, mas a gente não viu dentro da camada de banco de dados como é que eu posso estar distribuindo o armazém, os data marts, etc. Tá? E esse vai ser o nosso objetivo aqui. André, quando?
ineficientes. Esse é um grande problema. Às vezes a pessoa aprende, né? Porque todo curso o cara aprende, 3 camadas, beleza, um servidor para aplicação, servidor para banco e tal, beleza. Isso atende 100, 1000 usuários, 5.000 usuários. Quando começa 10, 20, 30 mil usuários, dependendo das operações que eles fazem, você pode começar a sentir problemas. Pode começar a ter aquele desempenho. Mais que você otimize consulta, mais que você use rede gigabit, não sei se é Wi-Fi, rede física mesmo, você começa a ter problemas de desempenho. Quando você vai ver, nada mais é porque o uso realmente está sendo muito grande. E o uso sendo muito grande, você pode ter a melhor infraestrutura do mundo, vai ser sempre um gargalo. Então, nesse caso, as arquiteturas convencionais que vocês conhecem tornam-se obsoletos, tornam-se defasados. Realmente porque você vai ter uma grande demanda de informação e pela grande quantidade de usuários que pode estar tendo esse acesso. E daí você, então, tem 4 arquiteturas que são voltadas exclusivamente para ambientes de médio e grande porte. Então, por exemplo, eu me atrevo a dizer que esses ambientes, a nível de análise aqui no Ceará, se aplicariam a menos de 50 empresas. Tá? Porque realmente no Ceará você não tem realmente uma quantidade gigante de empresas que teriam uma quantidade absurda de dados para serem avaliados. Existem empresas que utilizariam algumas arquiteturas dessas que eu vou mostrar aqui. Mas, como eu disse, não passaria de 50 aqui no Ceará. Se você fosse para São Paulo, aí não. Realmente chegaria já o número perto de 500 empresas, 1000 empresas. Tá? Mas ainda assim, vou dizer assim, é o fino da bossa, é o top. Realmente são arquiteturas que você implementa quando o negócio é gigantesca, é multinacional, tá? É continental até, vamos dizer assim, tá certo? Centralizadas em Data Mart, distribuída e federada, Data House em estrela e Data House corporativo. Vamos ver cada uma delas. Então, centrada em Data Mart. Qual a ideia? Eu vou ter as fontes de dados. E a partir aqui os usuários. Então aqui é a camada de dados, né? Então aqui é aquela camada de banco de dados. Dentro dessa camada eu vou ter data marts. Cada data mart é um banco separado, é um banco mesmo, create database. Então, na verdade, ao invés de ter um banco só, com vários fatos, cada banco é um fato. E aí esses bancos são acessados cada um tem os seus processos de ETL próprio e eles também vão ter as conexões de usuário próprio. Então, eu tenho bancos diferentes. Isso significa o que, André? Que eu posso ter, então, esse banco aqui num Oracle e num servidor. Esse aqui no SQL Server noutra máquina. Esse aqui um MySQL noutra máquina. Esse aqui um Postgre noutra máquina. Mas são totalmente independentes. Independentes mesmo. Não há troca de informação entre eles. Estão vendo? Ó? Não há troca. Eles são silos. Eles são isolados. A grande vantagem é porque você direciona os acessos. Então, por exemplo, eu posso fazer essa divisão aqui de data marts de acordo com o fato do setor. Por exemplo, aqui vai ter só os fatos do financeiro. Então, todo mundo que é do financeiro, ou qualquer avaliação, qualquer análise do setor financeiro, vai todo mundo se conectar onde? Nesse data mart. Enquanto isso, esse data mart aqui resolve a questão de venda, né? Tudo relacionado ao fato da venda, os produtos, quem vendeu, o cliente, etc. Então, quando algum gerente quiser verificar as vendas, ele já vai para onde? Para esse data mart aqui. Observe que eu estou distribuindo os acessos. Essa é a grande vantagem. Só que eu tenho uma grande desvantagem. Alguém poderia me dizer qual seria? Gerenciamento é complicado, mas essa distribuição gera um problema. Qual seria? Entre vários, né? Tem vários problemas, mas qual seria um deles? Alguém pode dizer, André, alguma ideia? Comunicação entre eles, como assim? Está no caminho certo. Pronto. Se eu precisar fazer uma avaliação que envolva os fatos do financeiro com os fatos da venda, tentar fazer um estreitamento, eu vou ter problemas porque eles são independentes. Ou eu monto um novo que englobe os dois, ou eu faço realmente uma outra arquitetura, porque essa não é otimizada para isso. Essa realmente divide os fatos em silos. E isso gera um outro problema. Alguém pode me dizer qual é? Alguma ideia, Marcos? Mônica? Não, eu crio, além da comunicação, além desse problema da comunicação que você diz, tem outro problema também dessa arquitetura. Não.
Não, auto-cancelamento de consulta você tem, mas é distribuído. Isso é uma vantagem, na verdade. Eu distribuo as consultas em cada datamart. Isso é uma vantagem, na verdade. Oi? Redundância. Não é alguma, é muita redundância. Se eu precisar, por exemplo, nesse daqui que é de vendas, eu vou ter precisado, por exemplo, do cliente. Então, aqui vai ter os dados do cliente. Aí, vamos supor que eu tenho aqui outro datamart, que verifica, por exemplo, as campanhas de marketing. Seu cliente está aderindo ou não às campanhas que eu faço. Eu vou ter clientes também aqui. Em outras palavras, eu vou estar acessando o operacional para pegar o dado do cliente 2 vezes. Concorda? Porque eu vou ter que trazer os dados para cá e trazer os dados para cá. Isso é um problema. Por quê? Porque o ETL é um processo que consome muito processamento. Geralmente os ETLs são feitos fora do horário comercial, quando a empresa tem horário comercial. Mas quando a empresa é 24 horas por dia, eu vou ter que fazer o ETL de qualquer maneira, não tem horário. Eu vou pegar, claro, os horários de menor utilização do sistema, mas eu não posso parar. E aí, se eu tiver 2 ETLs, eu posso ter um problema exatamente no desempenho do operacional. Porque vai que eu estou fazendo um ETL enquanto os usuários estão usando. Se eu faço 2, eu estou aumentando o tempo de uso do operacional para o ETL e, consequentemente, piorando o desempenho. Tá? Além disso, são 2 operações. Tem problema de tráfego de rede também, vai estar sobrecarregando. Tá certo? E, claro, a redundância aqui. Aí, toda vez que eu atualizar um cliente, eu vou ter que atualizar aqui e atualizar aqui também. Isso sendo bem bondoso, porque algumas tabelas, dependendo do sistema, podem aparecer em quase todos, se não todos os datamarts. Aí, eu teria que fazer uma atualização N vezes. Pegar o mesmo dado, mas atualizar N vezes. Isso pode ser reduzido se você usar o ODS, porque o ODS já consolida, aí esses daqui, ao invés de acessar as fontes, acessaria os ODS, mas ainda assim, não teria problemas, porque eles fariam esses acessos no ODS. Tá? Não é melhor, entenda, não há uma arquitetura aqui que seja a arquitetura. A gente está mostrando opções, que essa aqui poderia atender se não tivesse fatos integrados. Se você tiver fatos realmente que são isolados por departamento ou por setor de empresa, e que você vê que no futuro próximo que eu digo o quê? 3, 4 anos, você não vai precisar integrar, você pode usar essa solução, tá certo? Para distribuir. Alguma dúvida? Não é que seja melhor, João. Na verdade, é uma alternativa. Então, quando eu digo central datamart, mais uma vez, eu tenho as fontes, tenho os datamarts como bancos de dados totalmente separados, isolados mesmo, cada um na sua, e dali as aplicações de acesso. Eu tenho outro problema também importante, que eu falei da parte de cima, mas faltou falar da parte de baixo também, que para cada aplicação eu tenho que criar uma string de conexão, Porque como são bancos separados, ainda que seja mesmo provider, ainda que seja, mas tudo é Oracle, mas ainda assim, você vai ter que criar uma conexão para cada um deles, para dizer qual database. Então, mais trabalho ainda para manutenção. Tá bom? Então, ele tem essa vantagem, mas também tem algumas desvantagens, como a gente acabou de apresentar aqui. Tá ok? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Segundo a arquitetura, eu pego no calo, vamos dizer assim, no pé de alguns desenvolvedores, que é essa proposta aqui, fonte de dados, aplicações usuários, eu tenho um troço chamado middleware, e aí faz isso, que na verdade nem precisava dessas setas todas, mas estavam as 4, e depois eu tenho isso, Você viu, professor, que troço é esse? Alguém pode me dizer um exemplo de middleware para banco de dados? Senão eu vou reprovar vocês e voltar à cadeira de banco de dados 1. Não é possível que o professor não falou isso. Ou desenvolvimento web também, geralmente o professor fala sobre essas tecnologias. Que vergonha, isso é uma lástima. Ninguém sabe. Hibernate. O Hibernate é um middleware. Middleware é qualquer programa intermediário que facilita a comunicação entre 2 extremos. Então, quando você tem o Hibernate, o que é que o Hibernate... Vocês já ouviram falar do Hibernate, professor? Ainda que não tenha usado, mas já ouviu? Pronto, o Hibernate é a versão .NET do Hibernate. O que é que ele faz? Mas não somente isso, não é só na criação, ele tem também a função durante o uso. Na verdade, o que é que ele faz? Ele abstrai a camada de dados,
Ela abstrai com C de SQL, ou seja, abstrai o banco e torna tudo orientado ao objeto. Ele disponibiliza as tabelas, atributos, como se fosse uma classe, né? E a partir dali, né? Exatamente, ele abstrai, ele pega o banco e te traz como se fosse objetos e classes de um sistema orientado ao objeto. Então, aí você não se preocupa, por exemplo, se aqui nessa ponta é Oracle, se SQL Server, porque quem cuida disso é o Hibernate, né? O N-Hibernate no caso. O Hibernate, então vou falar uma coisa também que talvez você que está assistindo o vídeo seja polêmica, tá? Mas é o que acontece realmente na prática. Um bocado de desenvolvedor, inclusive professores, né, de desenvolvimento, geralmente que são só desenvolvedores, amam o Hibernate, geralmente dizem, é show de bola, é prático, é fácil, tem que usar Hibernate, tá ótimo, maravilhoso. Só que é maravilhoso no escopo, na perspectiva do desenvolvedor. Qual o problema de eu usar isso com banco de dados, em relação à parte de dados mesmo? Alguém pode me dizer alguns problemas? Pense um pouco. André, alguma ideia? Marcos? Nenhuma ideia? Então, se eu colocasse uma questão dessa na prova, hein? Descreva quais as desvantagens de usar middleware, né, no Data House. E aí, nenhuma ideia? Júlio? Pense um pouquinho, pense um pouco. Eu tenho a aplicação... diz, João. Não, a criação, você vai ter o banco operacional, aí você faz com que o middleware acesse e faça toda a parte, né, de cruzamento das informações para disponibilizar. Né? Mas eu tenho um problema exatamente aqui, qual seria? Alguns problemas, né? São vários. Pense um pouco. Nenhuma ideia, nada, rapaz. Quarta-feira, no meio de semana, vocês já estão desse jeito, rapaz. Mas se fosse aula sexta-feira, vocês estariam exaustos. E aí, nenhuma ideia, nada. Pense um pouco. Se eu tenho um middleware, se eu vou usar um Hibernate, né, o N-Hibernate, se for o caso do .NET, ou qualquer outra camada que faz esse papel, eu vou ter primeiro um programa, na verdade, um software que vai estar fazendo essa tradução do que eu mando orientado ao objeto para a linguagem SQL do banco que eu estou conectado, concorda? Então eu vou ter um processamento no meio da história. Eu vou ter um processamento a mais. Antes, né, a outra arquitetura, eu tinha a aplicação, né, o aplicativo e tal, mas ela acessava diretamente o banco. Quando você tem um middleware, ela acessa o middleware e o middleware acessa o banco. Eu tenho um intermediário. O que acontece quando não tem intermediário? O processamento, então, é mais demorado, porque eu vou ter essa parte de conversão. Segundo, vocês, em teoria, o professor de BD2 era para ter falado isso para vocês, porque isso aqui é um assunto importante para vocês de BD2. Por exemplo, o João está fazendo a cadeira de banco de dados 2, é importante lá para ele isso aqui. Vocês viram lá a otimização de consultas. Né, um dos assuntos que vocês veem lá, como otimizar selects, etc. Né, mudando a ordem dos joins, por exemplo. Você não tem controle disso aqui. Porque quem faz a consulta, quem monta a consulta é o middleware, é o Hibernate. Então você não tem como otimizar a consulta. Então, ou seja, é bacana para nós, desenvolvedores, né? A gente vai lá, arrasta, tal, beleza. Mas a nível de produção, quando você tem um sistema muito grande mesmo, tá? Você tem problemas exatamente com desempenho. Muito grande. Por isso que as grandes soluções, grandes mesmo que eu digo, na Itaú, Bradesco, não utilizam esse tipo de tecnologia. Eles fazem a conexão direta ao banco. Assim, professor, mas dá mais trabalho. Dá mais trabalho, com certeza. Você fazer um sistema que vai ter conexão para Oracle, para SQL, para MySQL, tu vai ter que adaptar o programa para cada tipo de banco, que, querendo ou não, ainda que eles sejam semelhantes, mas não são iguais. Então, vez ou outra uma palavrinha-chave, né, um comandozinho, tem num banco, não tem no SGBD, não tem no outro, você terá que alterar. Aqui não, aqui você não altera, você chama lá, né, por exemplo, o nome da tabela é cliente, né, você chama cliente.nome, né, o objeto, o Hibernate é que vai lá e o Hibernate vê, qual banco que eu estou conectado? Eu estou conectado ao MySQL, então o comando que ele quer, que ele pediu para me orientar do objeto, é esse comando em select, em linguagem SQL, aí manda lá para o SGBD. Quem monta o comando é o Hibernate, quem monta o comando é o middleware.
Então eu vou ter problema de desempenho muito grande. Por isso que grandes sistemas não usam. Por isso que grandes sistemas, eles criam versões mesmo. Então a versão em todo o meu programa que roda no Oracle, que roda com SQL Server, que roda com MySQL, etc, etc, etc. E não um negócio, vou dizer assim, frouxo, que roda com qualquer SGBD. Ah, professor, eu posso ter um programa que roda qualquer SGBD? Pode, mas como eu estou dizendo, tu vai ter que pensar em cada caso. Se tu não usar o middleware, realmente tem que pensar bem, se for SQL Server, como é que vai ser, se for Oracle, como é que vai ser, e assim por diante. Soluções grandes como SAP e TOTS têm versões exatamente só para Oracle, só para SQL, por causa disso. Você escolhe o SGBD que você vai usar, porque ele é focado para aquelas instruções, para aquele SGBD. Se você usasse Hibernate, eu não teria esse problema. Eu poderia usar o Firebird, que é uma carniça, mas eu poderia usar o Firebird se eu quisesse. Mas resolveria. Quem cuida de tudo é o Hibernate, não sou eu. Quem cuida de tudo para mim é o middleware, não sou eu. Então é por isso que vocês podem usar. Eu não estou dizendo para não usar o Hibernate, mas eu estou pedindo para que vocês tenham bom senso. Vai usar um middleware, verifica quantos usuários vão ser, volume de dados, faz um teste se for possível. E aí você decide. Se o sistema for crescer a ficar a ponto de ser muito grande, talvez não seja a melhor prática você usar um middleware, porque você vai ter um processamento a mais e não vai ter como otimizar as estruturas e as consultas que vão ao SGBD. É por isso que você estuda o banco de dados 2. Tá? É por isso que você estuda aquela história de concorrência, de otimização de consulta, essas coisas. É para você realmente ter a condição de olhar para um negócio desse e ser crítico, olhar e dizer, ah, pô, legal, middleware é bom para mim. E lembrar do que eu já falei aqui várias vezes, não há a bala de prata. Vocês têm que aprender a questionar qual é o problema de uma coisa. Nada é maravilhoso 100%. Sempre vai ter um pain point, que a gente chama em inglês, seja um ponto de pânico, ponto vamos dizer assim, de criticidade. Qual seria esse ponto de criticidade? No caso do middleware, é o processamento e a falta de possibilidade de otimizar as consultas. Qual a vantagem? Tem vantagem? Tem. Eu fico pronto para me conectar a qualquer SGBD. Porque a responsabilidade não vai ser minha, vai ser do Hibernate. E os desenvolvedores não precisam conhecer a linguagem SQL. Eles trabalham totalmente orientado ao objeto. É outra grande vantagem. Por isso que o desenvolvedor gosta. Porque, assim, eu até particularmente, não sei se é porque eu sou muito eclético, né? Eu sou o que a gente chama de perfil mais generalista, eu gosto de todas as tecnologias, todas as áreas, não é uma só específica, mas às vezes o desenvolvedor chega e diz, ah, eu não gosto da linguagem SQL, é mais uma linguagem, já tem linguagem de programação para aprender. Tem desenvolvedor que tem isso, que não gosta da linguagem SQL porque gosta realmente só de trabalhar com a linguagemzinha dele, com Java dele, com C# dele, com C++ dele. Né? Então, nesses casos, o Hibernate é fantástico, porque o cara usa o banco e não precisa se preocupar com a linguagem SQL. Exatamente. O cara já está nativo, o cara chama normal, é totalmente transparente. Entendeu? Mas tem esse problema. Por isso que é difícil você ver grandes sistemas, grandes mesmo, usarem soluções como essa. Agora, vai fazer um sistema aqui, né, querendo não para nível, né, de Fortaleza, um serviço aí para 200 usuários, uma aplicação, um data house que vai envolver, sei lá, só 50, 100 usuários, para onde usar o middleware sem problema. A nível operacional, até 3, 4 mil usuários, dependendo de quantos dados forem, você consegue legal, sem percepção alguma de problema de desempenho. Agora, quando começa a passar de 10, 20, 30, 50 mil usuários, isso aqui pesa na hora. É impressionante. Tá? E é por isso que você tem que realmente fazer exclusivo para aquele SGBD. Dá mais trabalho. É o contraponto, né? Você fazer as outras abordagens que ele está mostrando aqui, mas que conecta direto ao banco, é legal porque é mais rápido. Independente de quantos usuários forem se conectar. Mas dá mais trabalho. Demora mais e o desenvolvedor tem que saber SQL. Próprio dele mesmo, ou seja, além do processamento da consulta em si, eu vou ter um processamento a mais, que é exatamente do funcionamento desse middleware. Tá? Então é isso que vocês têm que estar relevando, tem que estar considerando. Mais uma vez, não estou dizendo para você não usar o Hibernate, mas use com moderação. Tá? Então use com sabedoria. Terceira abordagem é o Data House em estrela. É uma das mais bacanas, pelo menos na minha opinião pessoal, mas também tem seus contrapontos. É o seguinte, eu tenho uma fonte de dados, tenho aplicação de usuário. O que é que eu faço? Eu crio um Data House que concentra tudo, né? Então faz um ETL só, o Data House. Só que aí, dependendo dos fatos, eu posso particionar, dividir, distribuir em data marts
locais. Exemplo, imagina uma Coca-Cola da vida. Então a Coca-Cola vai ter, por exemplo, um data mart, ou data warehouse, desculpa, gigante. Todos os dados do mundo todo. Só que, se todo mundo acessar o dado do mundo todo, não dá certo. Porque estaria todo mundo indo para o mesmo ponto. Então o que é que eu faço? Eu replico, distribuo os fatos, por exemplo, de determinada região. Então aqui, por exemplo, vai ter nesse data mart aqui, André, só todos os fatos, todos os dados dos fatos, mas somente focando a região da América Latina. Então aqui eu vou ter as vendas, vou ter cliente, vou ter produto, vou ter tudo, mas só da onde? América Latina. Aqui eu vou ter só da América, né, Central e Norte. Na verdade, da América do Norte, né, Estados Unidos e tal. Aqui só da Europa. E aqui só da Ásia e África, por exemplo. Estão entendendo? Eu distribuo fisicamente. Embora eu tenha um grande aqui unido, mas observe que quando eu faço essa distribuição não vai afetar as fontes de dados. Essa é a grande vantagem. Diferente do central e data mart, desculpa pessoal, diferente do primeiro, que era do central e data mart, onde você tinha vários ETLs nas fontes operacionais, aqui eu tenho um ETL só para cada fonte. Vamos aumentar. Eles acessam os data marts. Eles acessam essas versões locais. Eles não acessam o data house maior. O data house maior é só como se fosse um ponto onde eu unifico tudo. Já deu? Como é? Pode falar, João. Os dados que estão aqui no data house, eles estão acessando só sendo replicados ou estão... Replicados, é repetido mesmo. O que está aqui no data house está no data mart daquela região, por exemplo. Tá? Então ele é replicado, duplicado. Então, por exemplo, eu peguei aqui os dados dos clientes, dos vendedores do mundo todo, trouxe para cá. Então aqui eu tenho do mundo inteiro. Tem um data house que tem as vendas do mundo todo, os marketing do mundo todo, tudo do mundo todo. Aí daqui eu filtro, eu crio partições. E eu crio exatamente desses data mart de acordo com essas partições. Eu posso particionar, como eu comentei aqui, de forma geográfica, um exemplo. Mas eu poderia particionar também por filial, poderia particionar por setor. Aí depende de como você acessa. Então você pode criar formas de particionamento específicas. Exatamente, é um mirror filtrado. Tá, eu filtro os dados, né, para esse daqui específico, porque aí cada um, desculpa, eu apertei o botão aqui cada um vai acessando somente aquele que lhe interessa. Ou seja, eu tento unir o melhor dos dois mundos, né? Eu tento unir o melhor do último, que é o que eu vou mostrar para encerrar, que é o corporativo, e também uno o melhor do central data mart. Isso aqui é o central data mart, né? Esse aqui é o corporativo, que é o próximo que a gente vai ver. Esse aqui ele tenta unir o melhor dos dois. Oi? Não entendi, como é assim? Certo, se ele quiser todo, o que é que ele faz? Ele acessa diretamente. Ele não precisa passar pelo data mart. É porque aqui, qual é a ideia? Aqui é que tu vai usar com mais frequência. Então, por exemplo, tu sempre acessa mais da América Latina, mas uma vez ou outra, tu quer comparar para saber como é que está com a da Europa. Acessa direto aqui, já está consolidado aqui. Entendeu? Essa é a grande sacada. Entendeu? Consolida aqui para eu distribuir. Tá, ok? É como se fosse uma distribuidora, né? Exemplo, eu consolido tudo e a distribuidora depois distribui. Pronto. Isso aqui seria o conceito de replicação. Tá? Então seria essa lógica. Claro que tem um grande problema, na verdade alguns grandes problemas, né? Primeiro, a manutenção disso é absurda, né? Porque realmente para cada ponto aqui eu vou ter que ter uma pessoa responsável para cuidar do data mart e eu vou ter outra equipe para cuidar do data house. Segundo, o processamento de ETL é maior, não com as fontes, mas é porque eu vou ter dois estágios de ETL. Eu vou ter um ETL para trazer das fontes para o corporativo e do corporativo para os data marts. Então, querendo ou não, um processamento maior nos processos de ETL, tá? Mas eu tenho essa vantagem, né, de ter uma visão completa, eu posso acessar diretamente o data house sem o menor problema, tá bom? A última abordagem é o corporativo, para encerrar a aula de hoje. Tá? O corporativo é simples, é só porque eu tenho um grande data house mesmo e todo mundo acessa tudo. Tá? Então, dessa forma.
Você chega, vixe, professor, mas aí é um problema. Depende, né? A HP é desse jeito. A HP ela não tem os datamart distribuídos. A HP, o cara do Brasil, está acessando um data house realmente que está hospedado lá nos Estados Unidos. O cara do Japão, da HP, está acessando o que está realmente nos Estados Unidos. Todo mundo acessa o mesmo ponto de repositório. Tá? Claro que aí qual é o problema aqui? O investimento com infraestrutura. Porque para você garantir essas conexões bacanas, você vai ter que ter uma infraestrutura muito boa mesmo. É centrado no ponto só que vai ter que ter muito cluster, SANs, né, storage, né, redes de storage, redes fiber channel, etc. Tá, pois é, no caso da HP, como já tem, para vocês terem ideia, para encerrar a aula, a HP, ela investiu, acho que eu até comentei na aula passada, ela investiu 3 anos fazendo esse data house dela. 3 anos. E ela fez já, a gente vai ver na próxima aula é muito importante até, por sinal não falta, que a próxima aula a gente vai ver exatamente as abordagens de Imminent e de Kimball, né, de como projetar um data house. Se eu começo o datamart para o data house, ou se eu faço o data house completão e depois só vou distribuindo para o usuário. O normal, assim, o mais comum é o Kimball, né? Porque você já começa pequenininho e vai mostrando para o usuário o retorno. Só que a HP ela foi realmente para o Imminent, ela fez o grandão mesmo, ela fez de uma vez só, né? E aí levou 2, 3 anos. Então durante 2, 3 anos o projeto estava rodando, mas ninguém via nada. Porque não era liberado, eles fizeram tudo de uma vez só. A nível de custo, a gente vai discutir depois, né, na próxima aula, que o Imminent é mais barato, mas é mais barato no final. O problema é que o usuário fica esperando, fica chupando o dedo até realmente a solução ficar pronta. Já no caso do Kimball, não. Kimball dá um retorno mais rápido, só que no final gasta mais, a gente vai entender na próxima aula por quê. Tá bom? Alguma dúvida sobre o que a gente apresentou aqui hoje? Então, antes de vocês irem, só encerrar aqui a gravação rapidinho. Então, para você que nos acompanha do outro lado, né, continue conosco aí nesse passeio dos armazéns de dados. A gente na próxima aula vai ver 2 nomes importantes, que é o Imminent e o Kimball, né, que são 2 grandes pesquisadores na área de armazém de dados, que são propostas diferentes de como você fazer um projeto de um armazém de dados. Tá bom? Então, para você que nos prestigia, um abraço e até a próxima.